jogo, né, ruim, complicado. O time do Corinthians completo não é nada, é um time horroroso. O Flamengo com um time praticamente reserva, sentindo, né, essa falta de entrosamento, pouquíssima, quase nula criação no meio de campo. Partidaça do João Gomes, principalmente no segundo tempo, que se reencontrou. Mas, né, cara, foi um gol para essa galera aí, ó, que lotou o Maracanã, ó, palmas para a torcida do Flamengo, que merecia, a torcida do Flamengo mereceu essa vitória por estar presente numa quarta-feira à noite, num campeonato que não tá valendo mais nenhuma pra gente. E a torcida foi lá, pagou ingressos, esteve presente, empurrou o time, né, mereceu esse gol aí que saiu no finalzinho. Parabéns aí pra torcida, que, né, ganhou, mereceu também, apesar de uma escalação, uma reclamação dessa escalação, né, que a gente falou no pré-jogo, de que a torcida merecia um time, né, à altura para 50 mil, mas a torcida mereceu aí. Igor Oliveira, para mim, tá? Para a galera que achou o jogo ótimo, o jogo maravilhoso, fiquem com a opinião de que o jogo foi maravilhoso. Para mim, o jogo não foi maravilhoso, mas é porque a gente esperava disso. Agora, é aquilo que o Marcão falou na Dari junto comigo lá, de que existe a diferença do jogo ruim, né, do time ruim, que para mim não foi. Para mim, o time foi na raça de um time reserva, que é um time que não treina todo dia junto, né? Então, assim, na minha opinião, saiu melhor do que a encomenda, né? Eu esperava um time muito pior e o time foi muito bem para a escalação que a gente discutiu no nosso pré-jogo. Então foi na raça, foi uma vitória à la Flamengo, né? Nos últimos minutinhos ali, jogo para a torcida, vitória para a torcida ali, que mereceu esse golzinho no final aí para cantar e fazer a festa lá no Maraca. Boa noite, Marcão Beton. Boa noite, Arthur. Boa noite, Perrotinha. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Se você for analisar o jogo friamente, né, sem colocar aí o cenário que o Flamengo vive, o jogo não foi tão bom, né? A gente teve alguns problemas e tal, principalmente na criação. Acho que a gente faltou um pouco. Desculpa a voz aí, que foi o grito do gol aqui, já ela volta. Eu tô com a garganta já pro saco já. Já tomei a devida bronca. Não sei como é que eu vou fazer o pós-jogo inteiro. Acho que já tomei a devida bronca, acho que eu vou tomar a devida multa também, mas tudo bem. A gente paga. De multa em multa, eu tô enriquecendo a economia. Mas, assim, acho que a gente teve muita falha, principalmente de organização, mas, cara, a gente tem que botar o contexto, né? Esse time é o time reserva que tá faltando reserva. O Pedro mesmo é um reserva que tá faltando, né? Tem alguns jogadores ainda que faltam. O Renato hoje formou um time reserva do reserva até, né? Por exemplo, Michael é um reserva, né? Não hoje por causa das circunstâncias. Estava no banco, né? E mesmo assim a gente fez um time, fez um jogo melhor, na minha opinião, melhor do que o Corinthians. Acho que a gente foi melhor do que o Corinthians o jogo inteiro. A gente pressiona o Corinthians o jogo inteiro. Claro que a gente tem muita dificuldade. A gente tem um Vitor Gabriel no ataque, que não rende, né? A gente teve muita tomada de decisão errada, principalmente no primeiro tempo. Acho que a gente toma as decisões erradas em algumas jogadas que poderiam dar lances bons. Mas no final, cara, apesar de tudo isso, né? Apesar de ver o Davi Luiz saindo no primeiro tempo de novo e indo de chinelo de novo para o campo, apesar de eu estou muito preocupado com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique sai mancando, não quis falar com a Globo. Muito preocupado. Eu tava reiniciando o modem aqui, porque deu um problema aqui e a Globo tava tentando fazer aqui uma entrevista com ele, ele preferiu não falar. O que fica no final disso tudo é a atmosfera do Maracanã e a emoção do João Gomes. Eu não sei se vocês puderam ver. Mas, assim, cara, eu acho que essa conexão tem que existir para quem vai decidir um título daqui, sei lá, 9 dias. Né? Então, assim, 10 dias. Tem que ter essa conexão. Eu acho que esse golzinho do Bruno Henrique vai servir para isso. Pelo menos não deu aquela brochada, sabe? De ter ganho o jogo do São Paulo e ter, só empatamos com o Corinthians em casa. Então, é uma vitória importante. Não para o brasileiro, porque eu acho que o brasileiro, a gente já vacilou muito no brasileiro para querer alguma coisa pelo brasileiro. Mas é importante para o dia 27. Achei que foi muito importante. Depois, taticamente, tecnicamente, a gente discute mais um pouco. Muito bem, Marcão Beton. Boa noite, Perrotinha. Boa noite, Marcão. Boa noite, Arthur. Desculpa pelo pré. Realmente eu não sabia que eu estava na escala. Eu peço desculpas aos dois.
Coisas de... Tava vendo o pré-jogo amarradão, tava no chat. Eu tava vendo, eu assistindo, mandando mensagem pra vocês e não sabia que eu tava na escala. E eu mandei no chat ainda, bora trabalhar o vagabundo. Eu não vi, eu juro, eu não vi. Eu tava fazendo jantar e vendo vocês. Juro pra você. É sério, tô fazendo um jantarzinho aqui. Não, você não sabe cozinhar. Você não sabe cozinhar. Sei cozinhar. Pô. Se eu cozinho, muito bem. Mas... Se eu cozinho, você limpa. Eu não inventei nada com isso. É isso, né? Vamos lá. Desculpa mais uma vez, Arthur. Desculpa, Marcão. Desculpa a todos vocês do outro lado da telinha. Obrigado por todos estarem aí. Já estamos com uma audiência legal. Não deixe de dar seu like. Cara, eu acho que esse foi um jogo passando bem rápido, porque o Marcão já fez um belo resumo. Acho que é um jogo que deixou alguns sinais. Alguns sinais importantes, inclusive para a final da Libertadores. Alguns dos jogadores do time B, time C, seja lá qual for, os reservas que estavam em campo hoje, foram testados e alguns começam a apresentar sinais bastante positivos. E alguns outros, claro, deixam muito claro que já não podem mais pertencer ao time sequer B do Flamengo. Dito isso, acho que mesmo que o time não tenha apresentado muita organização, até pelo fato de estar jogando com várias peças reservas, foi um jogo sanguíneo. Foi um jogo que o Flamengo esteve o tempo inteiro, absolutamente o tempo inteiro, no pescoço do Corinthians. Absolutamente o tempo inteiro focado e querendo o resultado. Eu não tenho aqui os números, e a gente vai ver ao longo aqui do programa, os números de finalizações, passes e por aí. Mas eu tenho plena consciência de que o Flamengo finalizou pelo menos o triplo de vezes que o Corinthians. O Flamengo esteve presente no campo de ataque, diria a vocês, pelo menos uns 90% da partida. O Flamengo teve um meio de campo robusto. João Gomes foi um monstro hoje. Absolutamente. Thiago Maia e João Gomes hoje fizeram uma partidaça e salvaram a vida do Diego Ribas, que, pelo amor de Deus, como o Marcão disse no pré-jogo, não pode mais jogar pelo Flamengo. Não dá mais. Chegou, não dá mais. Acabou a era do Diego Ribas. Com todo o respeito. É um jogador que merece respeito. É um cara que tem história, tem muito peso, mas não dá mais para jogar no Flamengo. E diria para vocês, os sinais positivos. Kennedy me parece cada vez melhor, cada vez mais preparado. Né? A gente tem aí sinais como o próprio João Gomes, que eu acabei de falar, o Thiago Maia, como eu acabei de falar. A gente tem ali o Ramon, que não fez uma grandiosíssima partida, mas quando precisou, estava lá. Mateuzinho é um motor, sem dúvida alguma, né? O Michael é uma realidade. Tem vários sinais aí muito positivos e de sinal negativo, a grande preocupação ao fim do jogo com o Bruno Henrique. Espero que não seja absolutamente nada grave.